Olá, meus alunos, vamos então para o nosso vídeo em que a gente vai completar a revisão para a prova. Juntando este vídeo com o último gravado e postado na plataforma, nós concluiremos a nossa revisão para a prova do segundo bimestre. Então hoje eu trago aqui 5 questões de extrema importância. Primeira, este desenho aqui representa uma praça, né, um local, né, na forma arredondada, né, e aqui acaba tendo uma circunferência. E as informações que são dadas, né, até pelo desenho a gente percebe que aqui são pequenas ruas que atravessam este largo, essa praça. E diz a questão, sabendo que a medida do raio da circunferência ao lado é de 16,7 metros, qual é a medida de x a y? Então, eu quero saber qual é a medida de x até y. Mas foi dito que o raio, né, o raio da circunferência é de 16,7 metros. E o que é raio? Raio é a distância do centro à circunferência. Então eu parto aqui do centro, está marcado aqui, e digo que aqui mede 16,7 metros. Daqui até aqui também é raio. É do centro até a circunferência. Então daqui do centro até x tem 16,7 metros também. Então qual é a distância de x até y? É 2 vezes 16,7. Ou 16,7 mais 16,7. Então, vamos fazer essa simples multiplicação por 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 6, 12. 1, 13. Vai 1, 2 vezes 1, 2. 1, 3. Então, ficamos com 33,4. Né? Uma casa decimal, uma casa decimal. 33,4 metros é a nossa resposta. É a medida de x a y. E essas outras medidas aqui de A, B, de C a D, não foi perguntado. Não importa essas outras ruas. A pergunta é só quanto mede daqui até aqui. Questão de número 2. Esse desenho aqui, ele representa um radar, né, para localizar, por exemplo, navios, né, que é o caso da questão, trata de navios. E este radar, né, ele tem 3 navios, o A, B e o C. Né, ele captou aqui 3 navios a uma certa distância do centro. O centro está aqui, ó. E as informações são as seguintes. Ó, o texto diz o seguinte. Conforme o radar ao lado, o navio B está localizado na circunferência menor de raio 80 metros. Ou seja, o B está na circunferência menor de raio 80 metros. Ou seja, do centro até B tem 80. O navio A, né, está na circunferência de raio 200 metros. Então quer dizer que daqui do centro até o A tem 200 metros. E o navio C está sobre a circunferência de raio 300 metros. Então, do centro até o C tem 300 metros. Todos os navios estão numa mesma reta. Então quer dizer que eles estão alinhados, estão em linha reta. E a pergunta é, qual a distância de A até C? Eu quero saber de A até C. Então, observem que a distância daqui do B até o centro nada importa para a questão. Essa informação aqui, ó, do navio B, ela não interfere
nos nossos cálculos. Você pode desprezar. Porque se eu quero saber de A até C, é só eu pegar de A ao centro, mais do centro até C. Eu pego esse pedaço com esse pedaço, né? Essa medida com essa medida, e vou ter, né, a distância total. De A até o centro, né, foi dito que é 200 metros. 200 metros. E de C até o centro, ou do centro até C, são 300 metros. Esse outro pedaço aqui. Então, qual a distância de A até C? 200 mais 300, 500 metros. Então, é uma conta simples. Era só fazer 200 mais 300. E volto a repetir. A distância de B até o centro nada importa nessa questão. É uma informação que está aí só para, de repente, confundir aquele que está fazendo a questão. Mas nós vamos ficar espertos com esse tipo de coisa. Seguindo, nós temos a nossa terceira questão. Qual é a raiz cúbica de 1728 sobre 125 na forma decimal? Então eu quero, em número decimal. Raiz cúbica. Então eu vou procurar qual o número que multiplicado por ele 3 vezes vai nos fornecer o 1728. E depois nós vamos procurar um que dá 125. Bom, 1728, a gente, para descobrir, né, a gente pode seguir o seguinte raciocínio. Eu sei que 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Porque 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então eu tomo por base o 10. Só que aqui é 1700, então passa. Então eu vou testar o 11. Eu vou testar o 11. Para ver se é 11 vezes 11. Uma vez 1, uma vez 1. Uma vez 1, uma vez 1. Somamos, fica 121. Aí agora eu pego 121 e multiplico por 11. 1, 2, 1. Multiplicação por 1 é muito legal, né? Que a gente só vai repetindo. Uma vez 1, 1. Uma vez 2, 2. Uma vez 1, 1. E aqui, vamos somar. Encostou na outra questão. Eu vou fazer uma breve divisão aqui, uma pequena divisão. 1, 3, 3, 1. 1331. Bom, 11 não foi. Então vamos para o 12. Nós precisamos encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai chegar ao 1725. Então vamos ao 12. 12 vezes 12, eu já sei que é 144. 12 vezes 12, né, aparece muito nas nossas contas. Então é 144. Aí agora eu pego 144 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Agora vamos somar. Só que faltou espaço aqui, eu vou colocar o resultado aqui. 8 com 0 que eu coloco aqui para completar, fica 8. 8 mais 4, 12, vai 1. 4, 5, 6, 1, 7. E aqui 1. 1728. Então, o 1728, a raiz cúbica dele é 12. Agora vamos procurar a raiz cúbica de 125. Né? Já descobrimos que 1728 é 12. 125, vamos testar o 5, porque termina em 5.
dá uma dica que pode ser 5. Ó. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, vamos ver o que dá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 5, 10. 1, 2, 12. 125. Exatamente isso. 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então, a gente conclui que raiz cúbica disso daqui tudo, ó, 127.728 dividido por 125. Se a gente tirar a raiz cúbica, nós vamos ficar com 12 sobre 5. Quanto que é 12 dividido por 5? Não sei, vou fazer as contas. Ó, 12 por 5. 2 vezes 5, 10. Para 12 faltam 2. Não dá para dividir, coloco vírgula e acrescento um zero. Fica 20. 4 vezes 5, 20. 2,4. Então, como eu queria a resposta em número decimal, está aqui, ó, número decimal, né? Número com vírgula, conforme a gente costuma dizer. E assim, concluímos a terceira questão. Vamos agora para a nossa quarta questão. Vamos dar um pause e vou colocar a quarta questão no quadro, após o pause. Então, questões no quadro, vamos à nossa segunda etapa. Questão 4 diz o seguinte: um alpinista alcançou uma altura de 24 metros. Outro alpinista atingiu 5/6 dessa altura. Ponto. O segundo alpinista atingiu que altura? Pergunta simples e direta, né? Alpinista, subindo a montanha, chegou a 24 metros. O segundo chegou a 5/6 desses 24 metros. Que altura que esse segundo chegou? 5/6 de alguma coisa, ó, é 5/6 vezes essa coisa. E no caso, a nossa coisa é 24 metros. 5/6 de 24. Coloco um aqui para completar, ó, e vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Não é cruzado não, hein, pessoal? Cruzado é quando tem sinal de igual no meio. 5 vezes 24. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5, 10, 120. 6 vezes 1, 6. 120 dividido por 6. Dá 20. Dá 20 metros. Então, o segundo alpinista está a uma altura de 20 metros. Né? Com mais 4, ele alcançaria o primeiro alpinista. Somente isso. Fechamos essa questão. Agora vamos para a questão de número 5. Última questão deste vídeo. Adolfo, que não é o Hitler, precisa de 8,4 metros de tecido cortado em pedaços de 0,8 metros. Cortando todo o comprimento do tecido, quantos pedaços Adolfo vai ter no final? Faltou um L ali, né? Ficou final. Então, eu quero saber o seguinte: pegando um tecido de 8,4 metros, aí corto ele em pedaços de 0,28 metros. Quantos tecidos eu vou ter no final? Simplesmente vou fazer uma divisão. Vou pegar todo o tecido e dividir por 0,28. E assim eu vou saber quantos pedaços terei. Né? Eu pego, então, 8,4 e divido por 0,28. Para fazer essa divisão,
eu tenho que igualar as casas decimais, né? Aqui tem uma, aqui tem duas. Então, coloco um 0, empatou, 2 a 2. Aí tiro a vírgula. Fiquei com 840 dividido por 0,28. Só que esse 0 na frente aqui não tem valor. Então, eu tenho 840 dividido por 28. Então, vamos lá. 84 por 28, né? Porque 8 não dá, então começamos com 84. 28, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos ver se é por 2. 2 vezes 8, 16, mais 1, 2, 2, 4, 56. Vamos testar para ver se dá por 3. Ou se 3 vai passar. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 2, 3, 6, com 2, 8. 84 exatamente. Se deu exatamente 84, beleza, ó. Dá 3 aqui, para 84 sobra 0. Mas ainda tem um zerinho aqui, ó. Abaixa ele. 0 para 28 é 0, ó. E fecha a conta. Então deu 30. A resposta, então, é que Adolfo vai ter 30 pedaços depois de fazer essas divisões, depois de cortar o tecido em pedaços de 0,28 cada um. E assim fechamos este tão importante vídeo e eu desejo a todos uma excelente prova. Até o nosso próximo vídeo.